Lampião não havia planejado entrar em Jeremoabo naquele agosto e o delegado Eusébio Rodrigues Fontes não havia planejado cruzar com Lampião. Um homem inocente estava enterrado vivo na praça de Jeremoabo, Bahia, de ordem do delegado, com a terra batida por cima e os guardas em volta. O delegado achava que estava no controle daquela história. Errou o cálculo. Era o dia 17 de agosto de 1932. A praça central de Jeremoabo tinha esse silêncio de quem viu coisa demais e ainda não sabia o que fazer com o que viu, moradores espalhados nas calçadas de pedra, olhos no chão ou nas janelas, bocas fechadas. No meio da praça, saindo da terra batida como uma planta que cresceu do jeito errado, estava a cabeça de Antenor Belo dos Santos. Antenor tinha 34 anos. Roceiro, filho de sitiante pobre, criado na beira do riacho Morcego, onde o capim era ralo e o gado chegava a morrer de sede em agosto, quando as chuvas atrasavam. Casado com Cila Araújo havia 5 anos, 2 filhos pequenos que dormiam num colchão de capim no casebre de barro onde a família morava. Trabalhava nas terras do coronel Arlindo Sabiá Mota desde os 18 anos, plantando feijão e milho em troca de um pedaço da colheita, num casebre de barro com teto de palha de carnaúba, com uma caixinha de lata embaixo do catre onde guardava os papéis do pai. Nunca ergueu a voz num lugar público. Nunca pegou em arma na vida. Era o tipo de homem que o sertão produz às centenas e que a história nunca registra. Até que alguém resolve fazer dele um exemplo. O crime imputado a Antenor foi o de coiteiro. A acusação dizia que ele havia abrigado homens do bando de Lampião numa noite de fevereiro daquele mesmo ano, dado a eles água e comida, e passado informação sobre a posição da volante do tenente Raimundo Carvalho, que naquela época patrulhava a região entre Jeremoabo e Paulo Afonso com 14 soldados a cavalo. Antenor negou. Negou sentado no banco da delegacia, com as mãos no joelho. Negou de pé diante do delegado Eusébio, com a voz firme. Negou com a voz falhando, depois que o sargento Bertolino Queiroz passou a sola da bota pelas costelas dele por 3 vezes seguidas. Continuou negando até que a boca não formou mais palavras. Não adiantou. O delegado Eusébio Rodrigues Fontes tinha uma prova. Ou pelo menos tinha o que, naquele sertão de 1932, passava por prova, a palavra de outro homem. Homem cujo nome Eusébio não pronunciou em voz alta, cujo rosto Antenor nunca viu, cujo papel assinado nunca existiu, mas que era suficiente para justificar a vala no meio da praça. Mas o que exatamente o delegado Eusébio Rodrigues Fontes queria de Antenor Belo dos Santos? Essa era a primeira pergunta que os moradores de Jeremoabo não conseguiam responder naquela manhã de agosto, enquanto olhavam para o meio da praça e ficavam quietos. Cila dos Santos passou a noite toda em frente à delegacia, com os 2 filhos no colo, sentada na pedra da calçada. O padre Vicente Lima disse que rezaria. O coronel Arlindo disse que não podia se meter com a lei. O comerciante Severo Diniz baixou os olhos quando ela entrou na venda pedindo ajuda. O comerciante não era homem de pedra, era homem de conta a pagar, que sabia que ajudar a mulher de um acusado ia custar caro de um jeito que nenhum cruzeiro pagava. Assim funcionava o sertão do coronel e do delegado, não pelo medo do grito, mas pelo medo do silêncio que vinha depois. Quando o sol nasceu e Cila viu o marido com a cabeça emergindo da terra batida na praça, rodeado por 2 soldados com espingardas cruzadas no peito, ela fez uma coisa que nunca imaginou que faria enquanto vivesse. Mandou um recado para Lampião. O mensageiro era Tio, seu irmão mais novo, 17 anos, que andava de alpercatas gastas e conhecia cada trilha da Caatinga no entorno de Jeremoabo como se as tivesse desenhado ele mesmo. Tio foi a pé durante 4 horas pelo calor da Caatinga seca, entre mandacarus e juazeiros retorcidos, até a fazenda de um coiteiro antigo que atendia pelo nome de Doca, homem de poucas palavras que vivia escondido entre os quipás e sempre sabia, por alguma razão que nunca explicou, onde o bando de Lampião estava pousado. Doca disse que não sabia de nada. Tio insistiu, explicando o que tinha acontecido na praça. Doca olhou em volta, enxugou a testa com o pano encardido do ombro e disse baixinho: "Vai até a pedra fendida do Morro do Caboré e espera. Pode demorar." Tio foi. Esperou embaixo de uma catingueira magra no sol de agosto, com o cheiro de barro seco na roupa e o coração na garganta, sem saber se alguém ia aparecer ou se aquilo era o fim do esforço. Quem apareceu não foi Lampião.
Foi Zé das Pedras. Zé das Pedras se chamava José Moura da Conceição, nascido em Caruaru, cangaceiro desde 1926, com uma cicatriz horizontal no rosto, abaixo do olho esquerdo, de uma faca que não localizou direito, mas cortou fundo o suficiente para ficar para sempre. Era o olheiro do bando, o homem que chegava antes de tudo, que sabia ler o sertão como outros leem carta. Ouviu o que tio tinha a dizer sem interromper. Não respondeu nada. Fez meia volta e sumiu entre as catingueiras. Levou de volta ao acampamento mais do que uma notícia. Levou uma pergunta que ficou martelando no peito durante toda a corrida de volta, enquanto as alpercatas batiam na pedra e na areia. Quanto tempo um homem aguentava enterrado no sol de agosto do sertão baiano? A resposta ninguém no bando tinha. Mas era a resposta que ia determinar tudo. O acampamento do bando ficava num encaixe de serra a 18 quilômetros de Jeremoabo, num ponto que os cangaceiros chamavam de Bocaína dos Urubus, não pelos pássaros, que raramente apareciam ali, mas porque o primeiro homem que passou por aquele lugar, em 1929, disse que parecia o fim do mundo. Havia 23 cangaceiros no bando naquele agosto de 1932, entre homens e mulheres. Maria Bonita estava sentada numa pedra lisa lavando uma faixa de pano vermelho quando Zé das Pedras chegou trotando. Lampião estava mais além, de pé, examinando o mapa riscado em pano que o bando usava para registrar posições da volante, com os óculos redondos de arame ajustados na ponta do nariz e o chapéu de couro bordado com moedas e estrelas puxado sobre a testa. Zé das Pedras fez o relato de pé, em voz baixa, sem floreio. Quando terminou, Lampião ficou quieto por um tempo que ninguém ali ousou interromper. Então disse, ainda olhando para o mapa, devagar, esse Antenor. É o cabra da beira do riacho Morcego? Zé das Pedras disse que sim. Lampião disse, em fevereiro, quando passamos por aquela estrada, que ele fez? Zé das Pedras pensou um instante, com a testa franzida. Disse, não fez nada, capitão. A gente passou, ele ficou parado na porteira, olhou e ficou, nem arriou nem correu. Lampião concordou com a cabeça, devagar, disse, quase para si mesmo, exato. Não fez nada. Havia naquelas 3 palavras todo um código que os 23 homens e mulheres ao redor entenderam sem precisar de explicação. Um homem que vê o bando passar e não grita, não corre, não vai dar parte para a polícia, esse homem honrou o silêncio. E no cangaço o silêncio tinha peso de ouro. Antenor não devia nada a Lampião. Mas Lampião entendia que devia alguma coisa a Antenor, uma dívida que não se paga com dinheiro nem com palavras, só com ação. Mas havia uma coisa que o capitão ainda não sabia naquele momento. E quando soubesse, ia mudar o tamanho do que ele já estava planejando. O delegado Eusébio Rodrigues Fontes não estava atrás de um coiteiro. Eusébio tinha 46 anos, barriga de quem comia bem em terra de gente com fome, bigode ralo e olhos de quem calculava mais do que sentia. Tinha chegado a Jeremoabo em 1928, indicado por um deputado de Salvador com quem tinha uma relação de favor antigo. Desde que chegou, montou uma rede de informantes pelo sertão, cabras de pouca terra e muita necessidade, que vendiam notícia por uma saca de farinha, um vintém, ou uma promessa de proteção. Em 4 anos tinha mandado prender 32 homens acusados de envolvimento, real ou inventado, com o cangaço. 16 deles por ligação com Lampião. 6 ele sabia, de certeza, que eram inocentes. Mas inocente ou culpado era a diferença que o papel do inquérito apagava. O que o delegado Eusébio queria de Antenor era a rota. A volante do tenente Raimundo Carvalho tinha tentado 4 vezes cercar o bando de Lampião na região entre Jeremoabo e Paulo Afonso, e nas 4 vezes o bando tinha sumido como água em areia seca, sem rastro, sem sinal. O tenente Carvalho suspeitava de informante dentro da tropa. Eusébio suspeitava de outra coisa. Suspeitava que o bando tinha rotas fixas que a volante não conhecia. E se alguém que morava naquele trecho de Caatinga, no caminho entre o riacho Morcego e a estrada velha de Paulo Afonso, tivesse visto o bando passar de perto, de verdade, podia dizer por onde, em que hora, em que direção. Essa informação valia mais do que qualquer coiteiro preso. Antenor tinha visto. Eusébio sabia que tinha visto porque alguém lhe contou. Quem tinha dito ao delegado que Antenor estava na porteira naquela noite de fevereiro? Essa era a terceira pergunta que ficava suspensa sem resposta, enquanto Sila dos Santos ficava sentada na calçada da praça com os filhos nos braços e os olhos na cabeça do marido saindo da terra. Mas havia outra pergunta, mais urgente, que corria na frente de tudo.
Quanto tempo Antenor ainda tinha? No acampamento da Bocaina dos Urubos, Lampião já estava de pé chamando o bando antes que Zé das Pedras tivesse dado 2 passos de volta para sua posição. Não houve discurso. Não houve explicação longa, apenas a voz baixa do capitão dizendo que iam se armar e marchar antes de escurecer. Maria Bonita foi até ele e disse, sem rodeio: Vai custar. Lampião disse: tudo custa. A questão é saber o que vale. Ela não replicou. Conhecia o marido o suficiente para saber que quando a voz ficava mais baixa que o normal, a decisão estava tomada e nada mais ia mudar. Os rifles papo amarelo foram tirados dos embrulhos de couro cru. As faixas de balas foram cruzadas nos peitos. Os punhais foram afiados na pedra. Era esse o som do bando se preparando, não o barulho que quem nunca viu imagina, mas uma série de sons pequenos e precisos, de metal e couro e pano, que no silêncio do sertão carregavam todo o peso do que estava por vir. Entre os 23 havia um cangaceiro novo, de 20 anos, que o bando chamava de Caju, porque em menino caíra de um cajueiro e quebrara os 2 dentes da frente, e o vão na boca tinha ficado para sempre. Caju era bom nos atalhos, bom no silêncio, mas naquela tarde estava quieto de um jeito diferente. Chamou o companheiro Antero Rolim de lado e disse em voz baixa que tinha tido um sonho na noite anterior. Sonhou com terra. Terra vermelha da cor do sertão em agosto, e a terra estava se mexendo devagar, como se houvesse coisa viva embaixo. Antero Rolim disse para ele calar a boca e verificar a espingarda. Mas o sonho de Caju ficou no ar do acampamento como fica o cheiro de pólvora que gruda na roupa de couro dos cangaceiros, invisível, mas presente em tudo. E ficou mais do que deveria. A marcha começou à meia-noite. 23 homens e mulheres pelo sertão escuro, pelos atalhos que Zé das Pedras sabia de memória, entre mandacaros altos e catingueiras torcidas, sem tocha acesa, no fio de uma lua minguante que quase não alumiava. O chão de pedra fina e areia soltava um barulho levíssimo sob as alpercatas de couro. O cheiro da caatinga seca naquela hora era de resina e barro quente, um cheiro que os cangaceiros carregavam na memória como outros carregam o cheiro da casa onde cresceram. Lampião ia no meio da fila, nem na frente nem atrás. Os óculos redondos de arame estavam guardados na bornal de couro. De noite, enxergava melhor sem eles. O chapéu de couro bordado com moedas e estrelas estava na cabeça, puxado para a testa. Ia em silêncio, com o passo pausado de quem sabe que 18 quilômetros pela caatinga na escuridão exigem ritmo, não pressa. Foi durante aquela marcha, numa hora em que o silêncio era mais fundo e o bando ia mais devagar por causa de um trecho de pedra solta, que Zé das Pedras foi caminhar ao lado de Lampião. Ficou por um trecho sem falar e então disse baixinho, sem parar de andar: Tem uma coisa que eu fiquei sabendo lá na fazenda do Doca. Guardei para te contar na hora certa. Lampião disse: Pode falar. Zé das Pedras disse: Em fevereiro, na mesma semana em que a gente passou pela estrada do Riacho Morcego, o irmão de Antenor foi a Jeremoabo vender um bezerro magro. Benedito Belo dos Santos. Mora a 3 léguas do irmão numa faixa de terra que o pai dos dois deixou para dividir. No caminho de volta de Jeremoabo, esse Benedito entrou na delegacia de Eusébio. Lampião andou em silêncio por uns 30 passos. A caatinga ao redor era escura e cheirosa, com o bafo de terra quente que o sereno da noite levantava. Depois disse apenas: A terra do pai. Zé das Pedras disse: Pois é, capitão. Uma história de lei contra cangaço pode ser entendida de fora, por quem não é do sertão. Mas o que estava se formando ali era outra história, mais velha, mais sertaneja, que existia desde antes do primeiro coronel pisar naquele chão. Era uma história de irmão contra irmão, de herança e traição de sangue, do tipo que o sertão conhece tão bem quanto a seca e a enchente. E essa história, Lampião conhecia de longe, de perto demais, talvez, para ser tratada como assunto de fora. O que ainda faltava saber era o que Benedito tinha dito exatamente ao delegado Eusébio. E o que o delegado tinha feito com essa informação, além de mandar enterrar o irmão. Esse era o fio que precisava ser puxado e que só o delegado Eusébio podia puxar. Os arredores de Jeremoabo começaram a aparecer na escuridão quando faltava pouco mais de 1 hora para o sol nascer. Zé das Pedras foi na frente, como sempre, se movendo entre os arbustos de jurema preta com um cuidado que parecia sobrenatural, baixo, quase rente ao chão, sem fazer barulho. Voltou agachado e foi até Lampião. Disse, em voz que mal se ouvia: 4 soldados na praça, capitão. 2 na porta da delegacia, 1 em cada extremidade da rua principal.
O delegado tá dentro, acordado, lamparina acesa na janela. Os moradores com as portas fechadas. E no meio da praça uma cabeça. Lampião perguntou quase sem voz, ele tá vivo? Zé das Pedras disse, não sei, capitão. Não me aproximei para não chamar atenção. O céu a leste estava começando a clarear. Aquela cor de chumbo escuro que antecede o vermelho do amanhecer por uns 40 minutos. Lampião olhou para esse céu. Depois disse, então a gente tem pouco tempo. Quando clarear o suficiente, eles vão nos ver de longe. Maria Bonita, agachada a 2 metros na sombra de um chique-chique, disse, vai ser barulhento. Lampião disse, vai. Mas eu quero o delegado vivo, para saber o que ele sabe. Você que está ouvindo essa história agora, se você fosse Sila dos Santos, com seus filhos no colo, sabendo que o único homem capaz de salvar seu marido era o mesmo homem que o delegado estava tentando usar o seu marido para localizar. Você teria mandado esse recado? Pensa na conta que Sila fez naquela calçada, de madrugada, sem dormir. Deixa nos comentários porque essa decisão de Sila dos Santos merece mais do que o silêncio que o sertão costuma guardar para as mulheres que salvaram quem amavam. O bando entrou em Jeremoabo pelos 2 lados ao mesmo tempo, no momento em que o céu estava naquela cor indecisa entre o escuro e o dia, quando as sombras existem mas os rostos ainda não têm feição. 10 cangaceiros pelo beco que saía detrás da venda do Severo Diniz, passando pela sombra longa do armazém de cereais na esquina. 8 pela Estrada do Sul, a mesma que a Volante usava nas rondas, Lampião gostava de entrar pelo caminho do inimigo quando podia. E ele próprio com mais 4 foi direto pela rua principal, andando no meio da rua de terra batida, sem pressa e sem esconderijo, como quem entra num lugar onde tem negócio a tratar. O primeiro soldado que viu as silhuetas vindo pela rua principal levantou a espingarda e gritou. O grito foi o sinal. O bando respondeu com tiros para cima, não para frente. Como Lampião gostava de abrir uma entrada quando queria os inimigos vivos e conversando. O barulho dos tiros num alvorecer de sertão é diferente de qualquer outro barulho. Salta dos barrancos de pedra, volta aumentado, preenche o ar como trovão próximo. Os 4 soldados soltaram as espingardas num tempo recorde e ergueram as mãos. O 5º não soltou. Era o sargento Bertolino Queiroz, o mesmo que havia passado a sola da bota nas costelas de Antenor na delegacia. Homem valente de um jeito torto, valente quando a força estava do seu lado e ainda assim valente quando não estava. Saiu da porta da delegacia com uma garrucha antiga na mão direita, passos firmes no chão de terra batida da praça e apontou para Lampião que vinha pela rua principal. Lampião parou no meio da rua. Não se abaixou. Olhou para o sargento por cima dos óculos que tinha posto de volta no rosto quando o dia começou a clarear. Ficou olhando por um instante, a cabeça ligeiramente inclinada. Depois disse com a voz mais pausada que se podia imaginar num momento daquele. Oxente, cabra. Você vai atirar com isso nessa distância? O sargento hesitou. 1 segundo, 2. Lampião deu 3 passos lentos em direção a ele. 3 passos contados, no meio da rua, no silêncio que tinha tomado conta de Jeremoabo depois dos tiros. O sargento Bertolino Queiroz baixou a garrucha. Não só porque tinha medo, mas não era só isso. Naqueles 3 passos entendeu o medo às vezes ensina mais rápido que a coragem, que havia homens feitos de um jeito que o sertão não reproduz com frequência, e que atirar neles era o mesmo que atirar no próprio sertão. A bala vai, o sertão fica. E o sertão cobra. Lampião foi direto para a praça antes de entrar na delegacia. Primeiro a praça. Chegou perto da cabeça de Antenor e ficou olhando. A terra em volta estava úmida do orvalho da madrugada, uma umidade que o sol daquele dia ia beber até a última gota. O rosto que saía da terra estava tranquilo de um jeito que assustava, olhos fechados, boca entreaberta, lábios ressecados com uma linha fina de branco. Antenor não se mexia. Lampião se abaixou devagar, pôs a mão espalmada perto da boca de Antenor. Esperou contando. Uma respiração. Fraca, irregular, mas presente. Ele estava vivo. Lampião se levantou e disse a 2 dos seus, sem precisar levantar a voz. Tirem ele daí. Com cuidado. Devagar. Os 2 cangaceiros começaram a escavar com as mãos, porque não havia pá por perto que não estivesse dentro da delegacia. Escavavam devagar, afrouxando a terra comprimida em pequenos blocos, com cuidado para não forçar o pescoço do homem enterrado. A terra saía em torrões duros, seca por cima, úmida por baixo, com aquele cheiro forte de barro vivo que a caatinga tem quando a chuva está chegando.
O sol já subia pela borda do morro de pedra quando os ombros de Antenor apareceram, e depois o tronco, e então as pernas, e quando as pernas apareceram, ficou claro que estavam roxas, inchadas, sem movimento. Antenor Belo dos Santos foi puxado para fora da terra depois de 26 horas enterrado. Quando tentaram colocá-lo de pé, as pernas não responderam. A circulação tinha parado faz tempo. Caiu de lado no chão da praça, e por um instante o bando inteiro ficou parado, olhando para um homem deitado na mesma terra que tinha tentado engoli-lo vivo. Os moradores que tinham saído das casas com o silêncio que seguiu os tiros ficaram parados à distância, sem falar, sem se aproximar. Antenor abriu os olhos. Os olhos encontraram o céu da Bahia, azul e sem nuvens naquela manhã de agosto, e ficaram ali por um tempo que não cabia em nenhum relógio do mundo. Depois disse, com a voz de quem não bebia água havia 26 horas, um fio de voz seca que custou a sair. Onde está minha mulher? Sila não estava ali. Estava com os filhos na casa onde tinha passado a noite a 3 quarteirões da praça. Alguém correu para buscá-la. E a pergunta de Antenor ficou no ar da praça de Jeremoabo como fica o cheiro de pólvora depois dos tiros. Demorou para dissipar. Mas o que vem agora é mais pesado que o próprio enterramento. Porque ainda faltava saber o nome de quem tinha colocado Antenor naquela vala. E esse nome, quando saísse, ia mudar o peso de tudo o que tinha acontecido antes. O delegado Eusébio Rodrigues Fontes foi trazido para a praça de mãos amarradas na frente, flanqueado por 2 cangaceiros. Veio com o paletó aberto, o bigode ralo molhado de suor, os olhos procurando uma saída que não existia. Trouxeram também o sargento Bertolino e os 4 soldados rendidos, que ficaram encostados na parede da venda do Severo Diniz de cabeça baixa. Lampião estava parado no centro da praça, em cima da mesma terra revolvida onde Antenor tinha passado a noite enterrado. Tinha tirado o chapéu de couro e segurava com a mão. Deixou o delegado se aproximar sem dizer nada. O delegado Eusébio tentou falar primeiro. Disse que era autoridade constituída, que havia lei, que aquilo seria notificado ao governador da Bahia, que Lampião ia pagar caro por aquela afronta. Lampião ouviu tudo sem interromper. Quando o delegado terminou, ficou em silêncio, um silêncio que tinha peso. Depois disse, com a voz de quem tem o dia todo à frente, "Você acabou de me dizer 3 coisas ao mesmo tempo. Homem, deixa eu te perguntar uma de cada vez." O delegado fechou a boca. Lampião disse, "Quem disse a você que esse cabra me viu passar?" E apontou para Antenor que naquele momento estava sentado no chão encostado numa parede, com Sila do lado. Sila tinha chegado correndo com os 2 filhos, tinha visto o marido saindo da terra e ficado parada sem conseguir falar, depois tinha se abaixado e ficado com a mão no rosto dele, sem soltar, sem falar. O delegado disse que era informação de fonte sigilosa, que não revelava nome de informante. Lampião passou o chapéu para a mão esquerda. Disse, "Tô te perguntando por educação." Por enquanto, o delegado Eusébio Rodrigues Fontes era muita coisa. Calculista, ambicioso, acostumado a fazer da lei uma ferramenta a seu favor, mas não era tolo. Olhou para Lampião. Olhou para os 22 cangaceiros armados em volta. Olhou para os 4 soldados rendidos na parede. Fez a conta que era necessário fazer naquele momento, disse. Foi Benedito, Benedito Belo dos Santos, irmão do homem que você tirou da terra. O silêncio que caiu na praça naquele momento tinha um peso diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quem ouve uma coisa que suspeitava, mas não queria confirmar. Antenor estava sentado a menos de 10 metros. Pelo jeito que a cabeça dele se ergueu devagar, não muito, só o suficiente, e pela maneira que os olhos piscaram uma vez, ficou claro que ele tinha ouvido. Até aquele momento, quem acompanhava a história acreditava num outro traidor, um vizinho ciumento, um rival de terra, um informante que vendia nome por vintém. A traição de um estranho tem uma dor. A traição de irmão tem outra, mais funda, mais permanente, do tipo que o sertão guarda sem prazo de validade e que nenhuma chuva apaga. Lampião ficou olhando para o delegado por um instante. Depois disse, "E o que você queria de Antenor em troca?" O delegado disse que queria só a confirmação de que o bando tinha passado por ali. Lampião disse, "Só a confirmação." O delegado disse, "Sim." Lampião disse, "E você enterrou o homem vivo na praça para arrancar essa confirmação?" Silêncio do delegado. Lampião disse, "Você queria a rota. Queria saber por onde o bando passa, em que hora, em que direção, para passar para o tenente Carvalho e montar uma espera. É isso.
O delegado não confirmou nem negou, mas o silêncio era confirmação suficiente. Havia naquele momento, então, duas traições na praça de Jeremoabo ao mesmo tempo. A de Benedito, que entregou o irmão, e a do Estado, que usou um homem inocente como para tentar capturar quem não cabia na lei, e as duas olhadas de certo ângulo tinham o mesmo rosto, a face de quem acredita que o outro não vai conseguir responder. Mas havia ainda uma peça que o delegado não tinha colocado na mesa e que Lampião foi buscar em seguida. Disse: "E o que esse Benedito quis em troca de te dar o irmão?" O delegado disse: "Nada. Disse que era dever de cidadão." Lampião olhou para o delegado por um longo instante. Depois disse: "Devagar, você é mentiroso. E ele também é. Mas tudo bem. Tem gente que mente até para si mesmo. O que aconteceu em seguida é o que dividiu Jeremoabo em duas opiniões que duraram gerações. Benedito Belo dos Santos foi encontrado na própria casa quando dois cangaceiros foram até lá antes do meio-dia, a 3 léguas de Jeremoabo, pela caatinga que separava a terra do pai em 2 pedaços. Estava em casa porque havia voltado no dia anterior, logo depois de ter certeza de que o irmão estava enterrado na praça. Estava em casa porque não sabia que o bando de Lampião estava em Jeremoabo. Ninguém na região tinha esperado aquilo. Trouxeram Benedito a cavalo, de mãos amarradas nas costas, pela estrada de barro que ele havia percorrido tantas vezes. Tinha 36 anos, 2 a mais que Antenor, e se parecia com o irmão de um jeito que doía olhar. Mesma testa larga, mesmo nariz achatado, mesmo jeito de carregar o pescoço um pouco inclinado para frente. Quando desceu do cavalo na praça de Jeremoabo, viu o irmão sentado na sombra de uma parede com Sila e os 2 filhos, e os olhos dos dois se encontraram por um instante antes de Benedito desviar. Não houve grito. Não houve acusação em voz alta. Antenor ficou olhando para o irmão por um tempo suficientemente longo para que qualquer pessoa naquela praça sentisse o peso daquele olhar. Depois disse, com a voz ainda rouca do ressecamento: Benedito ficou quieto, olhando para o chão de terra batida da praça, a mesma terra que havia passado a noite em cima do irmão. Antenor disse: "Era só me falar. A terra eu ia conversar com você. Sempre fui de conversar. Era só você ter me falado." Benedito não disse nada. Lampião estava parado a 5 metros, escutando. Não interrompeu. Havia aprendido no tempo de vida que tinha, vivendo o que o sertão ensina com força, que certas conversas precisam acontecer sem que ninguém de fora ponha a mão. Aquela era uma delas. Quando o silêncio ficou longo demais, Lampião se aproximou de Benedito e disse, com a voz baixa: "Você mandou enterrar seu irmão vivo para ficar com a terra do seu pai." Benedito não negou. Lampião disse: "E você sabia que era capaz de matar ele fazendo isso?" Benedito disse, ainda olhando para o chão: "Eu achei que o delegado ia só assustar, que ele ia assinar o que fosse para sair de lá." Lampião ficou quieto por um instante. Depois disse: "Você é mentiroso, mas tudo bem. Tem gente que mente até para si mesmo." O que aconteceu no instante seguinte foi o que nenhum dos moradores de Jeremoabo que estavam na praça naquela manhã esperava. Nem os soldados rendidos encostados na parede, nem o delegado Eusébio de mãos amarradas, nem o bando de Lampião. Antenor se levantou do chão com dificuldade, apoiando o peso na parede, porque as pernas ainda tremiam. Caminhou até o irmão e disse uma coisa em voz baixa. Os moradores mais próximos disseram depois que ouviram a palavra deixa. Outros disseram que ouviram perdoa. O que ninguém discutiu foi o gesto. Antenor pôs a mão no ombro do irmão por um segundo. Depois tirou. Virou para Lampião e disse, em voz que todos puderam ouvir tão: "Ele é tudo que me restou de família." Era o que ninguém esperava, e foi isso que fez a praça ficar mais quieta do que em nenhum outro momento daquela manhã. Lampião olhou para Antenor por um tempo, olhou para o chão revolvido da vala aberta, olhou para Benedito. Então disse: "Eu deixo, com uma condição." Antenor perguntou qual. Lampião disse: "A terra fica com você. Isso não é negociação. Isso é o preço." Benedito ergueu os olhos por um instante, olhando para o irmão. Por um segundo pareceu que ia falar. Então olhou de volta para o buraco aberto na praça onde Antenor tinha passado a noite, e ficou quieto. Lampião disse para o cangaceiro que segurava as cordas das mãos de Benedito: "Solta esse homem." Benedito foi solto. As mãos amarradas caíram pelo corpo. Ficou parado por um instante, olhando para o irmão com aquele olhar de quem não sabe o que dizer e sabe que não existe palavra para isso.
Depois virou as costas e foi embora pela rua de Jeremoabo, devagar, sem correr, como um homem que carrega peso, e carregava, um peso que a terra do pai nunca valeu e que a distância nunca ia diminuir. A terra havia custado mais do que qualquer pedaço de caatinga devia custar, e isso ele sabia, mesmo que não soubesse dizer em voz alta. Ninguém viu Benedito Belo dos Santos em Jeremoabo depois daquele dia. E ainda restava a 7ª questão, a que tinha ficado suspensa no ar desde que o bando chegara às portas da cidade. O que Lampião ia fazer com o delegado Eusébio Rodrigues Fontes? Lampião foi até o poste de madeira grossa na beira da praça, o mesmo poste onde se amarrava gado nos dias de feira, que ficava cheio de bosta de boi e de moscas na véspera do mercado e vazio no resto da semana. Chamou Caju, o cangaceiro novo. Mandou buscar as algemas da delegacia. Quando Caju voltou com o par de algemas de ferro, Lampião prendeu o delegado pelo pulso ao poste, devagar, como quem fecha uma conta. O delegado ficou de pé, preso ao poste, no sol que ia esquentando à medida que a manhã avançava. Lampião ficou diante dele por um momento antes de sair. Disse: "Alguém vai te soltar lá pelas 3 da tarde. Por enquanto, fica aí. E vai pensando no que você foi capaz de fazer com um homem que nunca te fez nada. E vai pensando também que da próxima vez que ouvir seu nome junto com o de algum inocente, não vai ser conversa." Virou as costas e começou a andar. Foi nesse momento que o delegado Eusébio Rodrigues Fontes fez o sinal da cruz com a mão livre. Não era pela própria vida, isso ele já sabia que estava garantida. Era outro tipo de gesto. Era o gesto de quem reconhece que está diante de algo que a lei não classifica, que o exército não captura e que nenhum telegrama para o governador explica. O sertão tem forças assim. O cangaço tinha a força de Lampião. E o delegado Eusébio, que passara 4 anos achando que entendia como aquele sertão funcionava, entendeu naquele momento, amarrado a um poste de madeira no sol de agosto, que não entendia nada. O bando de Lampião saiu de Jeremoabo antes do meio-dia, pela mesma rua principal por onde tinha entrado, os chapéus de couro bordados com moedas e estrelas, os rifles papo amarelo no ombro, as faixas de balas cruzadas nos peitos. 23 homens e mulheres em fila, no sol que já batia forte pelo sertão que era dele, sem que nenhum papel dissesse isso. Lampião ia no meio, como sempre. Antes de sair pela boca da rua, pôs o chapéu de couro de volta na cabeça, devagar, com cuidado, ajustando a aba com os 2 polegares. Devagar, como quem fecha um negócio que está bem fechado. No acampamento do Riacho das Cobras, 3 dias depois de Jeremoabo, Maria Bonita caminhou ao lado de Lampião numa noite de marcha e disse: "Você tá pensando naquele cabra." Lampião disse: "Tô pensando no irmão." Maria Bonita disse: "Por quê?" Lampião disse: "Porque eu também tenho irmão. E sei como é quando o sangue vira uma coisa estranha." Não disse mais nada sobre o assunto. Tinha irmãos em Pernambuco que fazia anos não via, a vida de cangaço era uma distância permanente das coisas que importavam antes. Mas a memória da praça de Jeremoabo, de Antenor com os olhos abertos para o céu da Bahia e a mão de Sila no rosto dele, essa memória o capitão não ia largar fácil. No acampamento, Caju foi até Lampião e disse que queria contar uma coisa. Disse que o sonho que tinha tido antes da marcha, a terra vermelha que se movia, tinha um final que havia esquecido de mencionar na hora, e de dentro saía um homem de pé. E o homem sorria. Lampião ouviu. Disse: "Que bom, Caju." Caju disse: "Achei que valia contar, capitão." Lampião disse: "Valeu. Se era presságio, se era coincidência, se era a imaginação de um menino de 20 anos que dormia mal na caatinga, o sertão não responde esse tipo de pergunta. O sertão guarda os fatos, e o fato era que Antenor tinha saído da terra vivo. O sargento Bertolino Queiroz foi buscar o delegado Eusébio às 3h45 da tarde, com a chave das algemas e o sol rachando a praça de Jeremoabo. Naquele mesmo fim de tarde, o delegado mandou um telegrama para o governador da Bahia. O governador respondeu pedindo mais detalhes. Eusébio mandou os detalhes. O governador disse que providências seriam tomadas. Nenhuma providência foi tomada. Não naquele mês, não naquele ano. O delegado Eusébio Rodrigues Fontes pediu transferência 3 vezes entre agosto e dezembro de 1932. As 3 vezes foi negado não por punição, mas por burocracia, que é uma forma diferente de punição. Ficou em Jeremoabo até 1935, quando foi finalmente transferido para Feira de Santana. Em Jeremoabo, ninguém foi despedir dele. Antenor Belo dos Santos voltou para a roça do Riacho Morcego com Sila e os 2 filhos.
A terra ficou com ele, como Lampião tinha determinado, não porque houvesse papel novo assinado, porque o testamento do pai na caixinha de lata embaixo do catre já era suficiente, mas porque Benedito nunca voltou para contestar. A caixinha ficou onde sempre esteve, a roça ficou onde sempre esteve. Os filhos cresceram. A vida continuou, como a vida no sertão continua mesmo depois das coisas que deveriam impossibilitar que ela continuasse. Quando o filho mais velho tinha uns 12 anos e perguntou ao pai o que era Lampião, Antenor respondeu pouco. Disse, é um nome que o sertão fez de um jeito que não se repete. O menino perguntou, e o delegado? Antenor disse, delegado vem e vai. Sertão fica. Em Jeremoabo, o que ficou no lugar da memória daquele agosto de 1932 foi contado de formas diferentes por cada pessoa que estava lá. Os soldados rendidos lembravam do barulho dos tiros antes do dia clarear. As mulheres que espiaram pelas frestas das janelas lembravam da cabeça de Antenor saindo da terra e depois do bando saindo pela rua. O padre Vicente Lima escreveu no diário da paróquia que naquele dia viu a lei e a ordem funcionarem de uma maneira que não cabia nos livros que havia estudado. Um pesquisador que passou por Jeremoabo nos anos 60 encontrou um velho de mais de 80 anos que tinha sido menino em agosto de 1932. O velho contou que lembrava da praça naquela manhã, disse que o que mais ficou na memória não foi o barulho dos tiros, não foi o bando armado, não foi a vala aberta no meio da praça, foi uma coisa pequena. Uma coisa que nenhum relatório registrou e nenhum telegrama ao governador mencionou. Foi o jeito que Lampião pôs o chapéu de couro de volta na cabeça antes de sair pela rua principal. Devagar, com cuidado, como quem fecha um negócio que está bem fechado nos dois lados. E o velho disse ao pesquisador, aquele homem andava como se soubesse que a terra era dele. Não essa terra de Jeremoabo, toda a terra. Isso é o que fica. O delegado que enterrou um inocente vivo pensava que tinha o controle daquela história, tinha o cargo, tinha os soldados, tinha as algemas e os telegramas para o governador. Mas o sertão distribui poder de um jeito que nenhuma lei prevê e nenhum deputado de Salvador nomeia. Naquele agosto, em Jeremoabo, a balança virou de um jeito que não voltou mais. Antenor entrou na terra de um jeito e saiu de outro. O irmão foi embora carregando um peso que nenhum pedaço de caatinga vale. O delegado ficou preso num poste de madeira até o sol rachar o meio-dia. E Lampião saiu pela rua principal com o bando atrás, com o chapéu de couro bordado com moedas e estrelas brilhando no sol de agosto que ainda estava nascendo quando eles chegaram, e que foi o mesmo sol que bateu em cheio no delegado amarrado ao poste por horas. O sertão não esquece e não perdoa. Mas às vezes, quando as contas batem certo, o sertão deixa um homem sair da terra vivo para contar. Se inscreva se você cresceu ouvindo o nome de Lampião e sabe que essa história não cabe num livro.